essa entrevista especial de sexta-feira, dos 60 Minutos, eu tenho o prazer de conversar com o representante da chamada xerife da Bolsa Brasileira, a xerife do mercado financeiro brasileiro, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É uma entidade super importante para o sistema financeiro nacional, é quem regula as regras do jogo de boa parte do mercado financeiro. E a gente vai falar aqui sobre ela e também sobre algumas das regras mais atuais que vêm com o objetivo de melhorar para o pequeno investidor a sua participação no mercado financeiro, no mercado de investimentos. E este representante da CVM é o Érico Lopes dos Santos, ele que é gerente de estrutura de mercado e sistemas eletrônicos da CVM. Érico, muito boa tarde, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos. Boa tarde, Arthur. É um prazer participar. Eu queria primeiro que tu explicasse para a nossa audiência o papel da CVM e a atuação dela nesse ecossistema, tanto de finanças do Brasil, quanto principalmente de investimentos. Tá certo. Bom, a CVM ela é uma autarquia, né, vinculada ao Ministério da Fazenda, e ela cuida de parte do mercado financeiro, que é o mercado de capitais, né, que é o mercado de transferência de recursos de pessoas que têm sobrando e querem investir os seus recursos, para pessoas que utilizam esses recursos para fazer empreendimentos, né, criar indústrias, criar comércios. Então, assim, a CVM se insere no mercado financeiro nesse setor, né? E com isso ela cria regras para a atuação da Bolsa de Valores, para a distribuição de determinados tipos de investimento, para a atuação de determinados participantes do mercado financeiro. Então, é basicamente esse tipo de atuação que a CVM tem. A CVM, ela é um braço do Ministério da Fazenda, ela é um braço do Banco Central, ela é uma entidade independente. Qual que é a hierarquia da CVM? Sim, a CVM ela é uma entidade independente, ela é formalmente, né, legalmente, é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, apesar dela ter esse vínculo com o Ministério da Fazenda, ela tem autonomia administrativa, financeira dela, então ela toma suas próprias decisões. As decisões da CVM são tomadas por um colegiado de diretores da CVM que tem mandato fixo, né, então eles têm estabilidade ali no cargo durante o mandato deles, são 4 diretores mais um diretor-presidente. Então, apesar de ser vinculada ao Ministério da Fazenda, ela tem as suas decisões independentes, é uma entidade que está equivalente ao Banco Central, né? O Banco Central é também uma autarquia especial para determinadas coisas, a CVM é uma autarquia especial para outras coisas, né? Cada um tem o seu mandato legal definido. Sim, e sobre o tipo de investimento, o tipo de movimentação financeira que está sob o guarda-chuva da CVM, quais são elas e quais não são elas? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante, porque esse sistema, né, que o Brasil adotou, né, de ter reguladores diferentes, às vezes gera um pouco de confusão, porque alguns tipos de investimento vão estar realmente sob a competência da CVM e outros não. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, então, legalmente, ela cuida dos valores mobiliários. E a lei define como valor mobiliário alguns ativos, ela coloca alguns tipos de investimento, ela lista explicitamente, expressamente, né, como ações. Então, ações são valores mobiliários. Cotas de fundos de investimentos são valores mobiliários. Mas alguns outros ativos, ela deixa uma definição um pouco mais ampla, como é o caso dos derivativos. Derivativos, qualquer derivativo é valor mobiliário. Então, isso acaba incluindo, a gente atua muito na supervisão da distribuição de ativos negociados no exterior, como, por exemplo, ativos de Forex, né, que são pares de moedas negociadas no exterior, acaba que ele cai nessa definição de derivativo, porque é um ativo que deriva o seu valor da negociação daquelas moedas ali, né? Outro ativo que não está exatamente assim, que a lei traz de uma forma um pouco mais ampla, são os contratos de investimento coletivo. Então, são qualquer investimento que tenha essa natureza de captar recursos das pessoas para conjuntamente fazer um investimento, né, e esse investimento é proposto publicamente para as pessoas, né, isso é um contrato de investimento coletivo, é um SIC, né, e está sujeito à supervisão da CVM. No passado, a gente teve, por exemplo, casos de
ofertas de investimento em boi gordo, em avestruzes, né? Então eram assim, coisas que não pareciam coisas da CVM, mas eles tinham essa natureza de pegar recursos de pessoas diferentes para investir num determinado empreendimento, né? Isso era ofertado publicamente, então isso estava na competência da CVM. Agora, só para esclarecer, esse investimento que você está falando, você está falando de fundos de investimento ou são outros tipos de investimento coletivo? São fundos de investimento, o que era chamado de 555 até pouco tempo, ou são outros tipos de investimento coletivo? São todos os tipos de investimento coletivo, né? Porque assim, os fundos de investimento, as cotas de fundos de investimento já está lá na lei expressamente. Cotas de fundo de investimento é valor mobiliário, ponto. Sim. Esses últimos que eu estava mencionando são contratos de qualquer investimento coletivo. Né? Então, nesses casos, por exemplo, que foram casos de alguns anos atrás, né, do boi gordo, das cotas do investimento em avestruz e tal, não tinha um fundo de investimento ali. Tinha um empreendedor que estava captando recursos das pessoas para fazer esse investimento. E mesmo assim, né, aquele contrato ali caracterizava esse contrato de investimento coletivo e estava sujeito às normas da CVM. Sim, e aí você estava falando depois desses investimentos coletivos, que outros tipos de investimento também estão sob o guarda-chuva da CVM? Pois esses são os investimentos que estão sob o guarda-chuva da CVM, sobre isso que eu mencionei, ações, cota de fundo, qualquer tipo de derivativo, qualquer tipo de contrato de investimento coletivo, e aí o interessante é o que não está, porque a gente recebe muita reclamação de coisas que não estão sob a competência da CVM. Por exemplo, uma que acontece muito são criptomoedas. As pessoas procuram uma corretora para comprar ou vender uma criptomoeda, como um Bitcoin, por exemplo. Isso não é da competência da CVM. A criptomoeda em si não está sob a competência da CVM. Pode acontecer, né, da forma como essa criptomoeda é vendida, ela acabar caracterizando um SIC. Né? Se na verdade a pessoa que está ofertando isso, ela está pegando dinheiro de pessoas diferentes e está colocando em criptomoedas, né? Ela está ali gerindo uma carteira de criptomoedas, está repassando para as pessoas rentabilidade, aí sim está caracterizado um valor mobiliário. Mas a mera compra e venda de uma criptomoeda, por exemplo, não é valor mobiliário. Outra coisa que não é valor mobiliário são os ativos bancários mesmo, o CDB do banco. Às vezes a pessoa compra no mesmo lugar, né? Ela vai na corretora dela, por exemplo, e oferecem para ela uma cota de fundo, um fundo DI, por exemplo, ou um CDB que às vezes desempenha o mesmo papel, né? Só que o CDB é um título bancário que não é valor mobiliário, porque a lei exclui os títulos bancários da competência da CVM. Já o fundo, a cota do fundo, aí sim seria valor mobiliário. Sim. A CVM está sendo muito citada ultimamente, e quando eu digo ultimamente, eu estou puxando aí uns 2, 3 anos, porque abriu-se muita discussão sobre algumas regras do mercado financeiro, principalmente quando se fala em informação, em transparência, porque tivemos o maior boom de todos os anos do mercado financeiro brasileiro, né? Porque o mercado dos anos 2000 para cá teve alguns booms que foram de 300 mil para 600 mil investidores e tal, mas a gente pulou do começo da pandemia de, salvo engano, tinha 1 milhão e alguma coisa para mais de 5 milhões que temos atualmente. Então, eu queria ver contigo como é que a CVM tem visto, antes de a gente entrar nos pontos específicos, como é que a CVM tem visto essa evolução e quais são os principais pontos de alerta, as principais dores de crescimento do mercado financeiro brasileiro nesse boom que a gente está vendo agora. Perfeito. A gente sempre tem visto isso, né, com muitos bons olhos. Assim, acho que uma das funções da CVM, uma das missões da CVM é desenvolver o mercado. Então, para a gente é sempre bom que tenha mais gente participando, mais gente investindo. Só que, claro, né, gera preocupação de saber se as pessoas estão realmente conscientes, né, dos investimentos que elas estão fazendo. Então, a CVM tem uma atuação muito forte na parte de educação ao investidor, né, de tentar produzir materiais para que as pessoas tenham um conhecimento melhor de como funcionam as diversas formas de investimento. A CVM tem na sua supervisão, ela cuida muito do que a gente chama de regras de suitability, que são regras de adequação do investimento. Ou seja, um intermediário, uma corretora que ofereça um investimento para uma determinada pessoa, um valor imobiliário, ela não pode oferecer qualquer coisa para qualquer pessoa.
ela tem que avaliar mais ou menos ali o perfil daquele investidor, né, entender se aquele investidor é um investidor conservador, ou se é um investidor realmente especulativo, agressivo, e aí ela tem a obrigação de oferecer um investimento certo para cada pessoa. Ela não pode oferecer uma ação super arriscada para um senhor que está se aposentando, que quer, né, vai precisar no mês que vem comprar o remédio dele, como também não faz sentido ele oferecer só um investimento super conservador, uma cota de fundo DI, para uma pessoa que está no começo da sua vida, quer formar patrimônio, que na verdade está querendo arriscar mais. Né? Então, essa é uma preocupação grande da CVM de adequar, de que os participantes do mercado estejam adequando, né, o perfil do investidor com o perfil de risco de cada opção de investimento disponível. Certo. Vamos aos pontos principais, então. Primeiro ponto, entraram em vigor, na verdade, 2 resoluções recentemente, em novembro, e uma delas tem a ver com um dos pontos mais polêmicos que eu vi nos últimos anos no mercado financeiro, que é a questão da remuneração dos assessores de investimento. Eu gostaria de ouvir de ti, antes de a gente falar do que mudou na regra, como é que foi essa discussão dentro da CVM? Desde quando que esse assunto tomou importância, era visto como algo a ser tratado com mais atenção, até virar uma resolução que acabou forçando, né, as entidades a mostrarem as remunerações que até então eram escondidas, né? Assim, essa discussão já vem há muitos anos, assim, a gente teve algumas alterações nessas regras para assessores de investimento, e nesse caso específico, é uma regra que a CVM sempre que ela muda uma regra, primeiro ela consulta a sociedade, né? Então ela cria ali uma proposta de regra porque ela identificou algum problema regulatório que precisa ser tratado, e ela cria uma audiência pública para todo mundo poder se manifestar. Nesse caso específico das regras de assessores, teve até 2 audiências públicas. Primeiro foi uma audiência mais geral, do tipo, o que precisa mudar? E aí você recebeu uma enxurrada de comentários sobre o que precisava mudar, inclusive essa questão da rentabilidade, da remuneração que os assessores têm e tal. E aí depois a CVM voltou com uma proposta de norma, né, e aí novamente essa proposta foi levada também a uma audiência pública, e novamente sociedade, então, qualquer pessoa que quisesse encaminhar comentários pôde participar, e esses comentários foram considerados. Essa parte da remuneração, da transparência da remuneração, para a gente sempre foi uma coisa muito importante, porque é da essência ali da atividade do profissional. O assessor de investimento, ele chega para a pessoa e oferece formas de investimento diferentes ali. Ele oferece investimento A e investimento B. Se o investidor não sabe a remuneração que ele está levando em cada um daqueles investimentos, ele tende a achar que são coisas equivalentes. E, às vezes, no investimento A, o assessor está ganhando, sei lá, um percentualzinho, está ganhando 1% daquele valor. E no B, ele está ganhando 30%. Então, tem um conflito de interesse que o investidor precisa saber. Né? Ele pode decidir de qualquer maneira investir na opção B por variados motivos, né? Porque é um investimento melhor para ele e tal. Mas a gente sempre achou que é importante que o investidor tivesse essa consciência, né? De que, às vezes, tem um interesse diferente ali do profissional que está oferecendo aquela forma de investimento para ele. Eu não estou te ouvindo, Arthur. Agora sim. É o chamado rebate, né? Que no mercado financeiro é chamado disso, que são as comissões que muitos investidores não sabiam, inclusive entendiam que o assessor trabalhava de graça, mas não, cada vez que você investe num fundo de investimento, acho que é mais normal, o assessor e a corretora e o escritório todos recebem uma comissão de volta, né? Exatamente. Ficou foi muito difundida essa questão da assessoria sem custo. Porque, claro, não tem custo para o investidor direto, não tem um custo direto para o investidor. Inclusive, as regras proíbem que o investidor pague um valor direto para o assessor de investimento. Mas é lógico que ninguém trabalha de graça. Ele recebe, né, pelo trabalho dele, ele recebe do intermediário, da corretora, do banco que contrata ele. Né? E ele recebe, em geral, exatamente isso, um pedaço,
né, do investimento que a pessoa fez, um rebate do valor que a pessoa colocou em cota de fundo, um percentual do patrimônio que a pessoa tem. Então, é claro que ele está recebendo alguma coisa e é claro que a forma de remuneração pode influenciar, né, no interesse daquele profissional de atuar. E sobre a aplicação dessa regra, ela já está aplicada totalmente o investidor ele recebe da corretora trimestralmente, semestralmente o relatório das comissões que foram pagas? Como é que é a parte operacional dessa regra? A regra já está, são duas regras, como você mencionou, a resolução 178, ela já está vigente, que ela vale para os assessores, então já está valendo a regra que exige que se o investidor quiser saber como um assessor é remunerado, ele já pode perguntar, o assessor tem que responder, tem que explicar exatamente isso, não, recebo, né, por um rebate, ou recebo por um percentual da carteira, essa já está valendo, já está em vigor. E tem uma outra, que é uma regra prevista na resolução 179, que foram publicadas juntas, também já está valendo, que é essa questão do relatório de um extrato trimestral informando para o investidor todos esses detalhes, só que essa ela começou a valer agora em novembro, então ainda não chegou, não deu o período do primeiro extrato a ser encaminhado pelas corretoras, pelos intermediários aos investidores. Isso vai acontecer no começo do ano que vem. Até o final de janeiro, as corretoras vão ter que encaminhar para os investidores um extrato referente a novembro e dezembro, né, e aí depois, a cada trimestre, eles vão ter que sempre encaminhar esse relatório com esses detalhes, incluindo o que foi pago a título da distribuição daquela forma de investimento. Tá, então explica melhor essa primeira parte da resolução 178, que é do assessor. Qual que é a obrigação dele nesse momento? Qual que é a regra dessa? Porque eu estava focado mais na 179, que é a do relatório que ainda está em construção, né? Como é que é a outra? Elas são muito complementares, né? Porque assim, a ideia é que o investidor vai receber lá esse relatório, esse extrato trimestral, e ele vai ver, nossa, eu paguei aqui X pela distribuição desses investimentos que eu fiz. E aí ele pode ir para o assessor e perguntar, olha, como você recebe? Né, porque exatamente para entender aquele exemplo que eu falei, né, será que o cara está recebendo muito mais por um tipo de ativo do que por outro? Enfim, para ele entender como que é isso. Né? E essa parte mais qualitativa, digamos assim, né, de perguntar como é o recebimento, ela já está valendo, então já poderia fazer agora. Quando tiver o relatório trimestral, quando tiver o extrato trimestral, as coisas vão ser mais complementares. Né? Uma outra questão também que me veio agora enquanto você fazia a explicação é que o assessor de investimento ele não pode receber dinheiro de maneira alguma, certo? Eu não posso remunerar de maneira alguma o meu assessor de investimento diretamente. Mas existe um outro modelo que está se expandindo bastante, que inclusive é um alternativo, é uma remuneração alternativa, que é a do consultor, que daí é o fee-based. A gente está falando até agora do commission-based, que é baseado em comissão, que é por conta dos rebates, e tem o modelo fee-based, que é baseado no quanto tem de patrimônio investido com aquele profissional, e aí é um percentual do patrimônio investido, que acaba não tendo essa ligação com aquele fundo, com aquele investimento e tal. Nesse caso, a remuneração é do investidor para o profissional, certo? Não, na verdade, bom, assim, tem que separar as duas funções que você mencionou aí, os dois tipos de prestadores de serviço. Um é o assessor. O assessor de investimento, ele pode receber pelas duas formas. Ele pode tanto receber fee-based quanto commission-based. Mas isso ele recebe da corretora, do intermediário que contrata ele. O consultor é um outro tipo de profissional. Aí o consultor ele é contratado pelo próprio investidor, né, e aí sim o investidor paga direto para ele na forma que eles acordarem. Também pode ser das duas formas. Pode ser um pagamento único, ou pode ser um pagamento com base na carteira, com base na recomendação do que o consultor faz. Mas a grande diferença, são muito confundidos esses dois tipos de profissionais. Né? A diferença é que o assessor está trabalhando lá para um intermediário, para uma corretora, né? Então ele recebe daquela corretora e ele está oferecendo ali os investimentos para o investidor. O consultor é um profissional que o próprio investidor contrata, da forma, a remuneração que eles acordarem entre eles, e aí sim, ele trabalha para o investidor, ele pode inclusive indicar, olha, para você o melhor seria investir uma parte do seu patrimônio na corretora A, porque ela tem ativos desse tipo assim, assim, assado, uma parte na corretora B, então assim, o consultor é um profissional que ele é leal ao investidor,
né? Ele trabalha Sim. para o investidor e para procurar a melhor forma do investidor investir seu dinheiro. Já o assessor, ele é um profissional que trabalha para a corretora, sob as regras, né? Ele não pode, como eu falei, não pode oferecer qualquer coisa para qualquer investidor, ele tem que avaliar se aquele investimento é mais correto, tal, só que ele é um profissional contratado pela corretora. Sim, e esses dois profissionais, eles estão sob o acompanhamento da CVM também? Sim, os dois estão, né, são áreas diferentes, a minha área cuida mais do assessor, e tem uma área específica da CVM que cuida dos consultores. Certo. Uma outra questão também, que entrou em vigor junto com a 178, 179 e a 175, que tem a ver com a transparência, dos fundos de investimento. Queria ouvir também um pouco sobre essa resolução. Assim, a resolução 175, ela é mais uma evolução, né, nas regras de fundos de investimentos. Essa questão da transparência, já deu para ver que é uma questão, assim, que para a CVM é muito cara, né? Então, a CVM sempre exigiu muita transparência e cada vez exige mais. Né? Isso vale para os assessores, vale para os consultores, vale para os fundos de investimento. Então, os fundos também têm cada vez que divulgar mais informações sobre né, como são gastas as taxas que os investidores pagam, enfim, para que o investidor possa fazer uma decisão de investimento consciente. Como eu disse, assim, a minha área ela cuida mais dos assessores, então eu conheço um pouco mais no detalhe a regra de assessores. Essa parte do fundo tem uma outra área específica, então eu não sei dar assim, muitos detalhes sobre as mudanças das regras, mas eu sei isso, né, que cada vez mais a transparência é importante também para os fundos de investimento. Uma outra questão que tem a ver com o mesmo boom que a gente comentou agora há pouco, provavelmente é o estopim, um catalisador desse boom, que são os influenciadores e produtores de conteúdo, principalmente pelo Instagram e pelo YouTube, e super importantes para a evolução do mercado, mas acabou se tornando um mercado também que acabou protagonizando algumas ações um tanto discutíveis, alguns influenciadores que acabaram ressaltando demais alguns ativos e esse tipo de coisa, e a CVM começou a olhar com mais atenção quanto a isso há alguns anos, e aí eu gostaria de saber como é que está esse acompanhamento, se já houve alguma regra definida para isso. Eu lembro que houve uma ou duas audiências nesse tema, mas como é que está esse acompanhamento atualmente? A gente continua acompanhando essa atuação desse tipo de profissional, porque o grande risco é que ao fazer, né, essa atuação nas redes sociais, etc. e tal, ele esteja fazendo atividades que deveriam ser autorizadas pela CVM. Por exemplo, já pegou casos de influenciadores que eles estavam ali divulgando serviços de uma corretora, etc. e tal, e estavam atuando exatamente como assessor. Ele era um assessor, ele estava captando clientes para a corretora. Outra coisa muito comum é que eles estejam realmente fazendo análise de ativos específicos, etc. e tal, e aí acaba caindo na regra de analista de valores imobiliários. Então, ele poderia fazer aquilo? Poderia, mas ele teria que ser autorizado como analista de valores imobiliários pela CVM. Então, a preocupação é sempre essa, né, de verificar se ali, se não está passando da fronteira do que precisaria de uma autorização da CVM. Ainda não tem regras específicas para influenciadores, mas valem todas as regras básicas para todas essas atividades que a CVM já publicou. E de vez em quando a gente pega um caso que tem um influenciador passando do limite do que poderia fazer. Eu noto assim, que cada vez mais muitos deles, principalmente os maiores, eles fazem o chamado disclaimer, né? O que eu vou falar aqui é a minha opinião e não é recomendação de investimento e tal. Até onde que isso funciona, até onde que isso tem efeito e até onde que isso não impede que eles estejam fazendo algo errado? Pois assim, simplesmente dizer que não é suficiente. Né? Se a pessoa diz que não é e ela faz exatamente aquilo que a norma diz que perde o efeito desse disclaimer. Né?
às vezes a gente vê exatamente isso, né? O influenciador está ali dizendo, não vou, o que eu faço aqui não é isso, mas aí ele faz exatamente uma análise de valores imobiliários. Aí, assim, ele fica sujeito à atuação da CVM de qualquer maneira. Houve alguma ação, alguma punição que a CVM tenha imposto a algum influenciador, ou talvez alguma corretora que tenha usado algum influenciador para fazer algum movimento que tenha saído das regras estipuladas pelo mercado? Olha, a gente já teve casos assim, de denúncias que a gente recebeu e a gente atuou na minha área, por exemplo, como eu falei, eu lido mais com os assessores. E já aconteceu exatamente isso, de ter influenciadores que estavam atuando como assessores. Só que nos casos em que eu atuei, a gente já durante a investigação, a corretora percebeu que estava fazendo uma coisa errada ali ao contratar aquele influenciador daquela forma, né? Porque, claro, que não tem nenhum problema em contratar um influenciador para divulgar a empresa e tal, mas a forma como eles estavam contratando nesses casos específicos era uma forma de assessor. Então, o influenciador estava atuando como assessor sem ser, né, autorizado pela CVM a atuar como assessor. Nesses casos em que aconteceu, eles não chegaram a ter uma punição, porque no processo de investigação aí as corretoras já se acertaram, né, mudaram os contratos, ou encerraram os contratos com aqueles influenciadores, então a gente acabou não chegando na fase de punição em si. Sim. Uma outra questão, eu já cheguei a me inscrever, e eu vou contar o meu caso pessoal, porque foi como eu descobri essa regra, eu cheguei a me inscrever em cursos para tirar a certificação ANCOR e CNPI. ANCOR, que é para ser assessor de investimentos, e CNPI para ser analista de investimentos. Aí comentei com um amigo meu do mercado, trabalhando numa corretora, e ele falou, tá, mas tu vai fazer o quê? Eu disse, eu vou fazer os dois. Não, mas tu não pode ter as duas certificações. Tu não pode ser analista e assessor de investimentos. E aí eu fiquei confuso. Por que não pode? Pois é, assim, até ter certificação até poderia, né? Você poderia ter todas as certificações. Sim, mas eu não poderia atuar como? Mas não poderia atuar, não poderia nem se registrar, nem pedir o credenciamento na CVM nas duas posições. Porque, assim, essa questão que eu já tinha mencionado um tempo atrás, é sobre para que a pessoa trabalha, né? O assessor trabalha para a corretora. O analista, o consultor, o gestor, ele trabalha ali para o investidor, ele está dando informações para a decisão do investidor. Então, tem um conflito de interesse grande entre os dois lados. E a opção da CVM, alguns anos atrás, era possível você atuar nas duas coisas e a CVM verificar se, no caso concreto, tinha acontecido algum problema. Atualmente, a regra não permite mais. Separou as duas coisas exatamente para evitar, né, esse possível conflito. Então, ou a pessoa trabalha realmente para a corretora, né, e ela está captando clientes para aquela corretora, tá com o interesse daquela corretora em mente, ou ela trabalha para o investidor como consultor, ou como analista, ou como gestor de carteira, né, e aí ela está com os interesses do investidor em primeiro lugar. É só para separar realmente assim, o principal interesse de cada participante. A natureza das coisas são até parecidas, eu acho. Até os conhecimentos, assim, para certificação ou a outra, até seriam conhecimentos parecidos, né? Mas realmente a questão do direcionamento do que a pessoa faz. Porque na prática, e aí é algo que já falei isso para algumas pessoas, elas também ficaram confusas, porque na prática o assessor, ele acaba fazendo, às vezes, em muitos momentos, de um analista, eu vou conversar com o meu assessor sobre onde que eu devo investir, eu pergunto para ele onde eu devo investir, e muitas vezes ele poderia me indicar, até por ser alguém experiente do mercado, mas ele não pode, porque ele não faz. Aí já aconteceu muitas vezes de eu falar com o meu assessor e ele, tá, beleza, tu quer investir esse dinheiro em ação? Então fala com o fulano que ele é o analista da corretora, e aí tu conversa com ele sobre o que tá melhor. É mais ou menos assim que acontece a dinâmica por conta dessa regra, né? Assim, porque realmente é um pouco confuso até onde que o assessor pode ir, né? Porque o fato é que, assim, o assessor, ele tem, como eu falei várias vezes, ele trabalha para a corretora, ele é um contratado da corretora, ele recebe da corretora. Só que, pela importância do tipo de coisa, do tipo de produto que ele vende, a CVM não deixa que ele faça,
que ele trabalhe de qualquer forma, né? Então, assim, ela impõe que ele tenha, que ele respeite, por exemplo, essa questão da adequação do perfil do investidor ao perfil do investimento, né? Então, assim, uma espécie de vendedor, só que é um vendedor com regras, né? Um vendedor que ele não pode, se você for lá perguntar para o seu assessor onde que eu invisto, ele não pode simplesmente dizer uma coisa do nada, né? Porque está na meta dele lá da corretora para ele vender. Ele vai ter que analisar o seu perfil, vai ter que entender, mas você quer investir porque você está querendo garantir para a sua aposentadoria daqui a 30 anos. Então, por isso eu acho que para você deveria investir nisso aqui. Ou seja, ele pode sim oferecer, ele pode recomendar certas coisas, mas dentro de um limite ali. No fundo, o trabalho acaba sendo meio parecido com o do consultor, por exemplo. Se fosse um consultor e dissesse, quero investir para a minha aposentadoria, ele ia te dar, né, algumas recomendações ali do que fazer, né? Se você falar com o assessor também, ele vai te dar a mesma coisa. Só que o assessor, ao passar isso, o assessor ele vai passar, olha, eu sou assessor aqui da corretora tal, né, e eu acho que você deveria fazer para o seu perfil, você deveria investir em tais coisas. O investidor já sabe que aquelas coisas que ele está oferecendo ali são dentro do que aquela corretora que contrata ele oferece, né? A diferença do consultor é exatamente essa. O consultor não tem essa limitação, né? O consultor ele pode te oferecer de uma corretora, ou de outra, ou de outra. Inclusive, aí o consultor não pode receber da corretora. O consultor só recebe do cliente, o assessor só recebe da corretora. Certo. Agora vamos para um lado mais pesado da CVM. Vez ou outra, todo dia, quando eu vou abrir meu programa, eu leio notícias e vez ou outra eu leio alguma notícia de alguma ação da CVM sobre algum ator do mercado que ou fez um front-running, ou fez um inside trading, ou falhou em alguma regra de fato relevante. Teve aquele caso super notório da Via Varejo que divulgou um monte de dados no Twitter antes da divulgação oficial de resultados. Como é que funciona esse lado da CVM? Até que ponto a CVM pode punir, tem poder de polícia ou algo do tipo? Como é que é esse lado, esse braço punitivo da CVM? Tá, a CVM, assim, ela tem uma atuação interessante porque ela cria certas regras, né? Ela fiscaliza se essas regras estão sendo cumpridas e ela pode punir realmente quem não cumpre essas regras. Ela faz as três atividades, né? Só que tudo isso ela faz dentro do âmbito administrativo, né? Ou seja, a punição que a CVM pode aplicar são as punições que estão previstas lá na Lei 6385, que criou a CVM. Então, ela pode multar uma pessoa, ela pode impedir que uma pessoa atue no mercado por determinado período. Tem várias possibilidades de punição que a CVM pode aplicar. Só que a CVM, como eu falei, ela é limitada a esse âmbito do direito administrativo. Dependendo do que a pessoa faça, isso pode ser também um crime. Por exemplo, atuar como assessor de investimento sem ser autorizado pela CVM está previsto nessa mesma lei 6385, como crime. Então, a CVM, ela atua ali no âmbito administrativo, pode aplicar uma dessas punições, mas ela também comunica ao Ministério Público para atuar lá na esfera criminal. Então, tem uma complementariedade das coisas que a CVM faz, das punições que a CVM pode aplicar para as punições penais, né, que aí, em geral, o Ministério Público conduz a investigação e, enfim, toca essa parte criminal. Autarquias que trabalham assim com processos administrativos, normalmente a manutenção delas é baseado, não totalmente, mas em boa parte, por conta das multas. A CVM também é assim ou ela é mantida por algum órgão do governo? Na verdade, a CVM, assim, o que deveria manter a CVM é a taxa de fiscalização que esses participantes pagam. Tá. A CVM precisa autorizar os participantes a desempenharem suas atividades. Para isso, ela cobra, né, taxas de fiscalização desses participantes. O assessor paga uma taxa, o consultor paga uma taxa, a companhia aberta paga uma taxa. Então, todo participante que é autorizado pela CVM, ele paga taxas de fiscalização. São taxas pelo trabalho, né, pelo exercício desse poder de polícia que a CVM faz. Só que no Brasil a gente tem uma disfuncionalidade porque a CVM, essas taxas, elas
são, sei lá, 5, 6 vezes o que a CVM gasta realmente. Ela, com essas taxas, ela poderia se manter muito bem. Só que o que acontece na prática é que essas taxas não vão direto para a CVM, elas vão para o Tesouro, né, para o Tesouro da União, e aí o Tesouro devolve para a CVM um pedaço dessas taxas para a CVM se manter. Então a CVM acaba que ela arrecada muito mais do que ela gasta, e isso nem inclui essa questão das multas, né? As multas nem entram nessa conta, são um extra a mais que também vai tudo para o Tesouro, não fica nada direto com a CVM. Sim, então no caso é um modelo muito parecido com conselhos regionais profissionais, que os profissionais acabam mantendo com as suas taxas anuais para manter o registro de serviço. É nessa linha. Em tese deveria ser, porque realmente as taxas fiscais são cobradas exatamente por isso, né, para manter o trabalho da CVM. Como eu falei, na prática acaba não funcionando assim, porque vai tudo para o Tesouro, né, e o Tesouro fica com a maior parte lá e devolve só um pedaço para a CVM. Para fechar, que eu sei que o teu tempo é valioso e tu está investindo bastante tempo aqui com a gente, quais são os próximos passos da CVM? O que a gente vai ver de evolução do mercado em 2025, que está aqui na porta, e daqui para frente? A CVM tem investido muito em deixar o mercado de valores imobiliários mais fluido, digamos assim, mais em promover a competição, a concorrência entre os participantes do mercado. Por exemplo, uma coisa que afeta bastante na minha área e que está sendo objeto de discussões, de alterações recentes também, é a questão da portabilidade de investimentos, né? Cada vez a CVM está, até um certo tempo atrás, se você investisse por meio de uma determinada corretora, você acaba ficando preso naquela corretora ali por muito tempo, você não conseguia mudar para outra corretora que te oferecia um serviço melhor. E a CVM tem investido cada vez mais no que o nosso presidente chama de Open Capital Markets, que é tentar fazer uma coisa que seja mais fácil para o investidor escolher o intermediário que presta o melhor serviço para ele. Então, para algumas ações, por exemplo, até um tempo atrás você teria que fazer um pedido em papel e levar para mudar de uma corretora para outra, era uma coisa complexa. Atualmente, para algumas ações já é feito um processo totalmente digital, com o intermédio ali da própria B3, a própria Bolsa de Valores, e você já consegue, sem pedir nada para as corretoras, já transfere de uma para outra. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que eu tenho visto como um caminho para o mercado evoluir, e que me parece que vai ser muito bom para o investidor ter essa maior facilidade de escolher o participante que ele queira, né, com quem ele queira trabalhar. Érico, muito obrigado pela participação aqui no programa e por ter aberto esses detalhes da CVM, que a gente cita, eu cito muito aqui, a CVM é xerife da Bolsa, xerife do mercado, mas é interessante saber como é que funciona por dentro e mostrar também o quanto a CVM trabalha mesmo sem grandes holofotes, né? O mercado vai evoluindo de maneira mais fluida, às vezes a gente nem sente direito, quem não acompanha de perto não vê direito, mas está evoluindo bastante, principalmente nos últimos 2 anos. Exatamente. Bom, foi um prazer participar, estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar. Eu estou na CVM há 20 anos e sinto muito orgulho de trabalhar lá. A CVM é muito pequena para o papel que ela tem que desempenhar, mas a gente faz o nosso trabalho para tentar garantir que o investidor esteja sempre protegido. Conversei com Érico Lopes dos Santos, gerente de estrutura de mercado e sistemas eletrônicos da CVM. A CVM que, de novo, é a xerife do mercado financeiro, é a xerife da Bolsa de Valores. Boa parte dos investimentos que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente a gente, investidor, pessoa física, faz, é acompanhado e é municiado não, é acompanhado, né? Visto de perto para ver se está tudo certo, se está tudo acontecendo bem e tudo acontecendo bem com a proteção do investidor. Esse é o papel da CVM e muitas mudanças de regras, muita transparência aparecendo, por isso que a gente está há muito tempo tentando essa entrevista e finalmente a gente conseguiu com essa disposição toda do Érico Lopes com a gente aqui. Então essa foi a entrevista especial de sexta-feira, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, até segunda-feira, até mais.